Você sente que seus dias e semanas passam sempre voando e você nunca consegue realizar o que você tinha se proposto? Gostaria de gerenciar o seu tempo de forma mais estratégica? No vídeo de hoje a gente vai entender como ser mais produtivo em 3 passos e com dicas extras, usando a melhor ferramenta de organização, o Web Final Produtividade. Vamos lá? 1. Tenha um planejamento. Ter um planejamento bem definido é um dos principais passos para aumentar a sua produtividade. Isso porque um planejamento ele traz mais previsibilidade e estrutura para a sua rotina, evitando aquela sensação de sobrecarga e estresse de nunca saber o que fazer, além de garantir mais eficiência e, portanto, maior produtividade. No Web Final Produtividade você pode tanto criar tarefas quanto planejamentos de forma super fácil. E você pode tanto planejar a sua semana inteira, quanto planejar cada dia seu. E algumas funcionalidades interessantes do App Final Produtividade relacionadas ao planejamento são: Tríade do tempo, que é baseada na metodologia de Christian Barbosa, que classifica as tarefas em importantes, urgentes e circunstanciais. Então, quando você vai adicionar uma tarefa, você precisa classificar essa tarefa como importante, urgente e circunstancial, e a partir do momento que você classifica a sua tarefa, você consegue priorizar as tarefas. Nesse caso, seria você focar nas tarefas que são mais importantes. Listas. No app existe uma aba chamada Listas, na qual você pode adicionar várias coisas que você deseja fazer futuramente, e aí quando você fizer o seu planejamento, você pode ir lá nessa lista, avaliar as coisas que tem lá que você deseja fazer futuramente e você vê o que você pode já puxar para essa semana. Checklist diário, que permite que você adicione passos ou subpassos em uma determinada tarefa naquele específico dia. Então, por exemplo, se você tem uma tarefa trabalho de 9 às meio-dia, você pode ir lá na tarefa nesse dia e adicionar checklists diários. Então, seria, por exemplo, o que você deseja fazer naquele seu bloco de tempo de trabalho. Como, por exemplo, talvez você vai responder e-mails e tem uma reunião 1 e uma reunião 2. Time blocking, que seria você criar suas tarefas com horários de início e fim, e depois disso, quando você clicar no modo de visualização de agenda, você vai visualizar as suas tarefas em um modo de agenda, ou seja, com blocos de tempo específicos para cada tarefa. Cronômetro e temporizador, ou seja, você pode iniciar um timer para sua tarefa. Por exemplo, se você quer ficar 1 hora focado naquela tarefa, você pode iniciar o timer e escolher uma música lo-fi de fundo, que são músicas sem letras, com uma batida legal, para que você se concentre na sua tarefa. E reagendamento, que você pode reagendar a sua tarefa para o próximo dia, caso ela não seja concluída. E se você quiser entender mais sobre como você pode planejar a sua semana no App Final Produtividade, eu vou deixar o link de um vídeo no card acima sobre isso. 2. Crie hábitos saudáveis. Ter hábitos saudáveis que promovam mais energia e disposição é fundamental para ser mais produtivo. Ou seja, hábitos como atividade física e acordar cedo. E no App Final Produtividade você consegue criar e rastrear os seus hábitos de forma super fácil. O app ele usa o loop do hábito, que é explicado no livro de Charles Duhigg, O Poder do Hábito. E como você cria um hábito no App Final? Na aba Hábitos, clique no ícone de mais localizado no canto inferior direito. Aqui você pode escolher o hábito de leitura da nossa galeria de hábitos, que já é o hábito já pré-preenchido, que você pode usar e ou adaptar, ou você pode criar o hábito de leitura do zero, clicando em criar próprio hábito. E aqui você vai preencher as informações necessárias sobre o seu hábito de leitura, vai clicar em adicionar e pronto. Algumas funcionalidades interessantes do App Final Produtividade relacionadas aos hábitos são estatísticas, que quando você clica no hábito em questão e vai até na aba Estatísticas, você tem diversas informações sobre o seu hábito, como evolução, desempenho total, total de dias realizados, total de dias não realizados, maiores sequências, últimas sequências, etc. E essa função de estatísticas, ela também existe para suas tarefas e suas metas. Cronômetro e temporizador. Você pode iniciar um timer com uma música de fundo para na hora de praticar o seu hábito em questão. Então, por exemplo, se você tem um hábito de praticar 5 minutos de meditação, você pode iniciar o seu timer de 5 minutos e escolher, por exemplo, um som de natureza das nossas opções de músicas lo-fi para você meditar enquanto você escuta esses sons de natureza. Anotações, que seria você escrever uma anotação sobre um hábito em um determinado dia. Então, por exemplo, se você tem o hábito de journaling, você pode adicionar o hábito de journaling lá no Final e aí, naquele determinado dia, você vai usar a função de anotações para usar isso como journaling, para contar como você está se sentindo naquele dia, quais são suas emoções e seus pensamentos. Um outro exemplo é se você tem o hábito de leitura. Então, você pode ir lá naquele dia que você leu e anotar nas suas anotações lá
o que você aprendeu naquele dia lendo. E essa função também é disponível para tarefas e metas. E se você quiser entender como você pode criar e manter qualquer hábito que você quiser no longo prazo de forma super fácil, eu vou deixar o link do nosso curso sobre hábitos na descrição. 3. Estabeleça metas SMART. As metas, elas são muito importantes para aumentar a nossa produtividade, porque elas fornecem duas coisas: direção e motivação. Direção porque ela ajuda a gente a entender o que é importante e a partir disso você consegue priorizar e agir de forma eficaz. Afinal, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E motivação porque ela cria um senso de propósito. Cada progresso na meta reforça a sensação de realização e motiva você a continuar o seu progresso. Além disso, as metas elas também ajudam a medir o progresso e ajustar as estratégias. E a partir do seu progresso, você consegue entender o que está funcionando, o que não está funcionando, o que você pode fazer para ajustar isso, para garantir que você esteja no caminho certo para alcançar as suas metas. E o Web Flannel ele usa a metodologia SMART, que diz que as metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. E isso te ajuda a definir metas claras que realmente são alcançadas e não metas genéricas. E como você faz para criar uma meta no Web Flannel Produtividade? Na aba Metas, clique no ícone de mais localizado no canto inferior direito. Aqui você pode escolher uma meta da nossa galeria de metas, que são metas já pré-preenchidas que você pode usar e ou adaptar, ou você pode criar uma meta do zero clicando em criar própria meta. Aqui você vai precisar preencher as informações sobre essa meta e se você tiver alguma dúvida você pode clicar aqui em como criar metas. E após você preencher as informações necessárias sobre a meta, você vai clicar em adicionar e pronto. Algumas funcionalidades interessantes do Web Flannel Produtividade relacionadas a metas são barra de progresso, que quando você vai na aba de metas, você vê lá a sua meta e uma barra de progresso, e nessa barra de progresso tem a sua meta, a data final, quantos dias faltam para a data final, um ícone de localização que representa onde você deveria estar em relação ao progresso necessário para alcançar a sua meta até o final daquela data, a porcentagem da meta que você já concluiu, etc. Um outro ponto interessante é que existem 3 formas de medir o progresso da sua meta. O primeiro é a quantidade, que seria uma mensuração manualmente. Então, se você tem uma meta de faturamento anual, seria você ir lá nessa meta e a cada mês você anotar quanto você faturou nesse respectivo mês. Checklist, que seria relacionados aos passos ou subpassos que você precisa realizar para que você consiga alcançar a meta. Então, por exemplo, se você tem uma meta de ler 12 livros num ano, o seu checklist seria livro 1, livro 2, livro 3, até o livro 12. E aí, quando você conclui o livro 1, você vai lá e dá um check no checklist. Quando você conclui o livro 2, você vai lá e dá um check no livro 2 e assim por diante. E por hábito, que seria você relacionar o progresso da sua meta com o hábito que você já tem. Então, por exemplo, se você tem uma meta de realizar tantos dias de atividade física no ano, você pode relacionar essa meta sua para que o progresso dela seja medido pelo hábito atividade física. Então, se você realiza o hábito de atividade física em um determinado dia, isso vai contabilizar para sua meta de tantos dias de atividade física no seu ano e isso vai contabilizar automaticamente. Dicas extras. Algumas dicas extras para você ser mais produtivo e aproveitar ao máximo as funcionalidades do Web Flannel Produtividade são: o primeiro seria você revisar as suas tarefas e procurar aprender com os seus erros. Então seria você realizar uma revisão semanal, por exemplo, a cada final de semana, e avaliar as tarefas, o seu planejamento semanal, tentar entender quais tarefas você realizou, quais você não realizou, e se você realizou todas as suas tarefas, por quê? Se você não realizou, por quê? A fim de que você entenda onde você errou e para que você aprimore seu planejamento a cada semana. Acompanhar a sua evolução com as nossas estatísticas e relatórios para que você esteja sempre nessa jornada de ser 1% melhor a cada dia e ativar as notificações das suas tarefas e hábitos para que você se lembre de realizar essas coisas que você precisa realizar. E se você tiver mais alguma dúvida sobre o Web Flannel Produtividade, a gente tem um tutorial completo sobre ele aqui no nosso YouTube e eu vou deixar o link no card acima. Além disso, se você ainda não tem o nosso Web Flannel Produtividade baixado, eu também vou deixar o link dele na descrição. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro vídeo sobre como ser uma pessoa mais organizada e produtiva em apenas 3 passos. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e nos vemos no próximo vídeo.